Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vírgula Jurídica, onde o saber não tem um ponto final. Hoje nós temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios 2 advogados que são exemplos de atuação brilhante no campo do direito previdenciário em diversas áreas. A doutora Juliana Assunção e o doutor Davi Valadares, que são especialistas em direito previdenciário e, aliás, tenho muito prazer em dizer que são ex-alunos da pós-graduação do Instituto Connect de Direito Social, alunos brilhantes e que têm uma atuação muito presente, muito forte, tanto no Brasil como em outras partes do mundo com o direito previdenciário. Inclusive com clientes na Europa, em Portugal. Então nós temos aqui, vamos aprender muito com eles. Muito bem-vindos. Bem-vinda, Juliana, tudo bem? Muito obrigada, professor, pelo convite, por estar aqui com você nesse dia. Para a gente é uma honra retornar à casa que tanto nos ensinou, que hoje, graças a Deus, a gente continua aí no caminho e muito orgulho de estar aqui fomentando a Previdência. É um prazer enorme. Prazer é meu. Davi, bem-vindo. Muito boa tarde, professor. Muitíssimo obrigado. Gostaria de iniciar até agradecendo o honroso convite, que muito nos alegra, e retornar a essa casa, né, que tão bem nos acolheu por tanto tempo, e agora poder contribuir um pouquinho mais com o direito previdenciário que tanto amamos. Muito bacana. Vamos combinar uma coisa? Sim. Me chamem de Fábio. Não precisa chamar de professor. Porque é uma honra, né? Um professor do seu nível, a gente não pode deixar de chamar de professor, né, nas oportunidades. É um costume de muitos anos. Mas vamos... Aliás, vamos começar falando de uma coisa muito interessante. O Davi e a Juliana surfam. A Juliana vai insistir no projeto de surfar aí também, né, Juliana? Vou acompanhar o Davi, né, no que eu consigo, né, tenho que estar sempre junto com ele, mas vamos prosseguir nessa onda, né? Tô insistindo nela. Tá insistindo, né? Tô insistindo nela. Eu digo que o surf, ele tem uma conexão muito grande com o direito previdenciário. Se a gente parar para pensar, os movimentos do surf basicamente são de subir e descer a onda. E claro, conforme você vai avançando, você vai subindo e descendo com mais radicalidade, né? Se você parar um aéreo que o Ítalo dá, ele simplesmente está subindo com uma força extrema e retornando com suavidade ali. Sim. E o direito previdenciário traz um pouco essa noção aqui para a gente também. A gente vai subindo e descendo nas teses, nas situações em que a gente vai olhando o segurado, às vezes com uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali. E o conhecimento do advogado previdenciarista também vai subindo e descendo com o passar do tempo. Vem uma reforma, às vezes você se sente desatualizado, daqui a pouco você precisa subir. E quanto mais a gente investe em conhecimento, quanto mais a gente investe na ideia de aperfeiçoar os serviços, a gente sobe com mais radicalidade. Com certeza. E eu sei que no escritório de vocês, para usar a linguagem do surf, né, dão batidas radicais, porque sobem com toda a velocidade aí no sucesso. E queria entender um pouquinho como é que é a história do escritório de vocês, como é que vocês estão trabalhando. Acho que a gente pode começar assim, com a origem, como é que vocês começaram no direito previdenciário? Começando, deixa eu iniciar pela Fábio, Juliana. se você me permite, na verdade a minha família é do direito previdenciário, meu avô começou no direito previdenciário em 1963, tem muito tempo. Na época que nem muito se falava no direito previdenciário, as iniciais eram bem abrangentes e se desenvolvendo conforme a causa, conforme os direitos. Ele começou defendendo a categoria dos ferroviários na época, que era uma categoria muito forte que veio do Brasil naquela época. Começou na Justiça do Trabalho, e aí depois foi a modificação que se teve, veio para a Justiça Federal, com o ingresso da União no feito, e até hoje a gente milita nesses processos que perduram no tempo, são ações multitudinárias. A gente entrou no escritório mais ou menos há 12 anos, só com direito previdenciário, então nossa vida foi direito previdenciário e é direito previdenciário do início ao fim. Mais ou menos com a reforma em 2019, nós entendemos que não adiantava só fazer o trabalho contencioso, que o trabalho consultivo ele era muito também importante, porque não adiantava a gente pensar quando a situação já estava pronta. Valia muito mais a gente pensar como a gente poderia fazer para chegar naquele momento, como a empresa poderia se organizar para realmente não ter, por exemplo, um benefício de incapacidade,
como a empresa poderia se organizar para fazer a situação corretamente conforme as resoluções, como o segurado poderia se preparar, porque o Brasil ele tem uma resolução mais laborista. Nós viemos dessa questão de que as pessoas acreditam que só podem ingressar no sistema a partir do momento que você tem um trabalho. E a gente sabe que não é assim. Então a pessoa pode ter esse direito de escolha, ela pode ter o direito, por exemplo, dos rurais que a gente vê agora de 12 anos, as pessoas trabalhando e podendo utilizar esse tempo. A gente tem a possibilidade de trazer até, por exemplo, novembro de 91, esse tempo para as aposentadorias sem ter a devida contribuição, porque é legal. E isso pode ser utilizado nos planejamentos. Então, assim, os nossos olhos hoje é muito vinculado ao planejamento. Um planejamento tanto do regime próprio, vinculado ao regime geral, um planejamento vinculado aos militares, um planejamento vinculado aos acordos internacionais, que é o meu xodó, que eu gosto muito dessa possibilidade de você misturar os dois, porque os brasileiros eles não estão só aqui, eles estão em Portugal, eles estão no Japão, eles estão em outros lugares. E o que a gente faz com essas pessoas? Elas saem daqui e acham que estão perdidas e a gente tem que acalentá-los, a gente tem que mostrar que não, que existe a possibilidade, a gente está aqui para isso. Então, assim, é o meu xodó, é o nosso xodó, né? Que bacana, que legal. E começar... O escritório que começou com os ferroviários, isso é emblemático, porque Sim. na verdade a Previdência no Brasil começou com os ferroviários, né, com a Lei Eloy Chaves. Então isso é realmente emblemático. E esse trabalho que antecede o risco, né, tem tudo a ver com Previdência, é a pessoa Sim. ser previdente, a pessoa atuar de maneira preventiva, se antecipando ao risco. Muito bacana, muito legal. E como é que você vê, Davi, essa ideia de uma atuação preventiva, na verdade um planejamento prévio à aposentadoria, assim, você acha que isso, comparando o contencioso com esse tipo de atuação, como é que é a sua visão, assim? Bem, a minha visão inicia com uma posição no sentido de que a aposentadoria, para grande parte dos segurados da Previdência Social, ela acaba sendo verdadeiramente um substituto de renda. Uma caracterização de subsistência, um critério de subsistência. Mas nós temos também a extensão da cobertura previdenciária para pessoas que vão enxergar a Previdência como uma renda passiva, uma renda que vai acrescentar ao seu patrimônio já construído. Então, hoje, quando a gente pensa em Previdência, a gente parte de um planejamento para tentar otimizar esse caminho para essa renda passiva. Hoje a gente lá no escritório temos o foco de trabalhar com clientes que têm essa visão, otimizando ali esse lado positivo de cobertura social que a Previdência Pública pode fornecer, e quando ela chega em um determinado platô em que já não traz mais nenhuma vantagem extra esse segurado, é o momento da gente pensar em aproveitá-lo dentro de uma iniciativa privada, mesclando ali produtos previdenciários para conferir a ele um leque de renda passiva com outras vertentes. Então a gente tem todo um trabalho desenvolvido na parte consultiva de analisar o processo de obtenção desses benefícios, mas também temos um trabalho contencioso, inegavelmente, no sentido da entrega, porque o segurado ele encontra um sistema difícil de compreender, burocrático, com inúmeras regras, muito regulamentado, e ele precisa de um profissional capacitado para poder facilitar o caminho dele até o alcance efetivo do benefício previdenciário. Então, o nosso trabalho como profissional especializado é facilitar essa entrega, é buscar as melhores estratégias para conferir um benefício com o melhor custo-benefício possível e também planejar esse futuro quando esse benefício não é palatável no presente. Então, nós temos os grandes objetivos dentro do escritório é trabalhar sim com uma parte consultiva, e quando não há mais possibilidades, de fato enfrentar ali o contencioso para garantir um melhor benefício para a parte. Acho que isso é fantástico. Quando a gente... E isso representa uma mudança de paradigma na advocacia previdenciária. Com certeza. Né? A advocacia previdenciária, durante muito tempo, ela foi quase que exclusivamente baseada no contencioso. E a gente vê o contencioso hoje disputando o espaço com o consultivo.
E isso é muito positivo, Sim. porque na verdade traz mais oportunidades para o advogado previdenciarista, né? Sim. E mais, eu acho que entrega também muito valor ao cliente. Se você pode, por meio de uma consultoria, resolver problemas antecipadamente, isso é muito interessante. E eu penso muito na forma como você colocou, Davi, porque acho que a aposentadoria não é só um benefício previdenciário. A aposentadoria é um processo de construção de renda passiva, que pode vir do INSS ou pode vir de outras fontes. Né? Agora, também na Previdência Pública ela vem. E às vezes você tem questões muito complexas, como, por exemplo, a gente buscar as situações de pessoas que moram fora do país e tentar planejar essas situações. Vocês lidam isso com muita frequência, Juliana, em relação aos benefícios decorrentes de acordos internacionais? Como é que é isso na prática de vocês? Então, na prática, na verdade, muitas vezes a gente tem o cliente que já está fora do país e ele não sabe muito o que faz com aquela situação. Ele elaborou no país, no Brasil, durante muito tempo e ele não sabe se ele pode levar esse tempo para lá, se vale a pena levar, se ele pode continuar contribuindo, se existe a possibilidade dele recepcionar 2 benefícios. Então, nós trabalhamos individualmente com cada cliente, nós estudamos o que ele deseja e realmente a viabilidade de possivelmente receber o melhor dos benefícios. Quando é possível, a gente aplica, ensina, a gente trata o cliente do início ao fim. Então, diferente assim, de outros escritórios que a gente tem visto, o nosso cliente, ele costuma ser um cliente novo. Ele não é um cliente em que ele já está no final da vida laboral, ele é um cliente que ele já começa com a gente desde 30, 40 anos e a gente vai acompanhando ele anualmente, para que ele recepcione o benefício ao final da melhor maneira possível, porque a gente está falando de uma construção de vida. O direito previdenciário, na minha concepção, ele é uma construção de vida, então a gente não pode pegar esse cliente no final da vida, a gente tem que pegar ele no início, em que ele possa, cada campo, ele tenha a percepção do que ele pode fazer de melhor e tenha um profissional ao lado dele para orientá-lo. Então, o direito previdenciário em relação a acordo e direitos comparados, a gente usa muito essa questão também, em relação também aos salários de maternidade, porque pouco se fala nessa questão dos acordos e até no Brasil, da possibilidade de você planejar o salário de maternidade, em que, por exemplo, o evento da maternidade em si não é algo que você possa programar com tanta certeza quanto uma aposentadoria. Mas você pode, por exemplo, deixar como exemplo no seu sistema, no mínimo, 4 contribuições, e aí depois você engravida, e aí se você descobrir até os 4 meses, você pode contribuir com mais 5. Mesmo que você tenha perdido a sua qualidade segurada, existe a possibilidade de você contribuir e você ter acesso. Na verdade, desculpa, professor, 5 e 5 para ter a carência e aí a gente poder ter acesso. Então, são situações em que a gente trabalha muito. Essa questão de planejar tudo. Eu não vejo o planejamento só na aposentadoria, eu vejo em vários eventos que são programáveis na vida e as pessoas cada vez mais estão entendendo isso. Isso é incrível, é um planejamento integral, né? Você pode planejar situações como essa da maternidade, você pode também planejar uma proteção contra uma eventualidade de um benefício por incapacidade, você deixar organizada a sua vida, até mesmo no caso de morte, né? Sim. Isso é muito... Agora deve ser muito bacana trabalhar dessa maneira, né? Isso porque, assim, é instigante, porque traz aquela... Ainda mais com essa visão dos diferentes sistemas, isso... E eu acho isso muito bom, porque às vezes eu vejo algumas pessoas criticando o direito previdenciário, dizendo, mas está ali, basta preencher um formulário e resolver. Só apertar um botão, já vem a aposentadoria. Só apertar um botão, né? Você entra no meu INSS, já diz quando ele vai se aposentar, tá ali. Quem dera, né? Se tivesse certo, né? Já vem com a simulação. Não, a simulação ótimo. Já me garante o direito. Tudo. Aí até explicar os detalhes. Quanta confusão que acontece por conta... Eu sou favorável ao sistema, acho que ajuda. O aplicativo do meu INSS eu acho fantástico, eu acho muito bom. Auxiliou muito. Né, auxiliou muito, mas de forma alguma isso dispensa um trabalho atento de quem conhece a fundo, né? Porque ele... Como qualquer sistema, como qualquer aplicativo, ele está dando uma resposta do que está ali de maneira objetiva. E ele vem do DataPrev, né? Então nós temos uma situação que são muitas informações. Muitas. Então e ele não considera efetivamente os equívocos, os erros que constam na base de dados, que precisam ser sanados, porque se não são sanados, isso pode prejudicar ou até retardar a concessão do benefício. Então, quando a gente pensa em planejamento lá no escritório, a gente faz também uma fotografia dessa do passado para tentar identificar ali como se encontra a vida previdenciária desse cliente hoje.
quais são os erros que contém os dados do INSS, quais são as possíveis soluções para esses equívocos. Então isso já é um panorama que a gente precisa ter mapeado para apresentar, porque isso pode ser o ponto-chave para a obtenção mais rápida do benefício ou até a postergação indefinida dele. A partir dali, a gente faz um panorama no sentido de encaixar esse tempo contributivo e as condições desse cliente na realidade previdenciária hoje. Bem, é possível garantir um benefício previdenciário ele já na presente data? Se sim, existe alguma forma da gente tornar esse benefício mais convidativo? Aí entra de fato o planejamento. Se tiver essa possibilidade, a gente começa a fazer o planejamento. Se ele não preencher nenhuma condição hoje, aí o planejamento é de fato a roupagem perfeita para ele, porque a gente vai fazer a postergação desse benefício, vamos fazer a projeção dessas contribuições futuras, que pode ser por mais um ano, por mais 2, até atingir a regra mais próxima e verificar qual é a realidade ali de benefício. É satisfatório para o cliente? Ou será que para ele compensa postergar a percepção desse benefício por mais algum tempo determinado para tentar melhorar essa renda mensal inicial? Então isso tudo a gente leva em consideração. E aí, conforme a gente estava até já desenvolvendo isso aqui nos bastidores, quando chega nesse determinado platô em que de fato o planejamento já não consegue garantir a ele mais uma vantagem financeira, é o momento da gente entender ali a limitação da Previdência Pública, garantir a ele esse benefício da melhor forma possível. Quando a gente fala de melhor forma, a gente também pensa em um trabalho direcionado técnico, já antecipando possíveis problemas da seara administrativa, que isso aí demanda um conhecimento especializado, e também muito atento ao olhar jurisprudencial, porque a gente sabe que se ocorrer qualquer intercorrência ali durante o processo de obtenção, a gente tem como salvaguardar esse cliente na justiça. Então a gente faz todo esse panorama e quando a gente encontra essa limitação é o momento de fato de montar uma carteira previdenciária com produtos advindos aqui da iniciativa privada, também com foco previdenciário e compatível ao perfil desse cliente. Se ele é um perfil mais conservador, se ele tem um perfil mais arrojado, essa visão arrojada ou conservadora do cliente também é variável de acordo com a própria idade dele, a disponibilidade que ele tem ao apetite ao risco. Então a gente mensura isso para montar essa carteira previdenciária de fato, não é isso? Perfeito. Isso é muito interessante, porque na verdade essa dinâmica que vocês empregam, eu chamo de planejamento financeiro da aposentadoria, né? Porque não estão olhando apenas um planejamento do benefício previdenciário do INSS, mas lançando mão também de, não apenas de previdência complementar, mas de toda uma carteira de possibilidades de geração de renda passiva e comparando o custo-benefício de cada uma delas, né? E você foi falando, Davi, eu fui aqui lembrando muito do que a gente vem insistentemente aqui falando, porque essa forma de atuar que vocês já fazem com tanta excelência é uma forma que eu acho que abre um novo horizonte, porque você trabalha primeiro com a ideia de selecionar o melhor produto disponível, tanto na Previdência Pública, qual é a melhor forma da pessoa se aposentar, como potencializar. Sim. Mas você trabalha também com a ideia de acelerar a aposentadoria, fazendo essa análise prévia, eliminando problemas que podem surgir ali na frente. E dentro de uma dinâmica que eu costumo chamar, né, que vocês, de certa forma, estão fazendo também, que é a incorporação de metodologias de gestão ágil no planejamento previdenciário. Essa ideia do acompanhamento do planejamento faz com que o cliente não fique sozinho. Sim. Né? Sim. Você construiu o plano, mas você vai acompanhar com ele a execução do plano. E qualquer intercorrência no meio do caminho, se aquele plano por algum motivo não saiu, não produziu o resultado que era esperado, você consegue corrigir os rumos. Isso. E, Juliana, você chegou a dizer que agora eu já não sei se foi ao vivo, se foi aqui na nossa conversa ou se foi nos bastidores, que a gente conversou tanto nos bastidores, mas você chegou a falar que vocês fazem um planejamento e depois vocês seguem um acompanhamento com o cliente. Perfeito. Periodicamente. Sim. Ele vai até lá. Como é que funciona isso e como é que os clientes recebem isso? Na verdade, desde o primeiro contato que o cliente tem, a gente já informa dessa questão, porque a gente percebeu desde os primeiros clientes que a gente teve de planejamento, em que eles tinham muita dúvida e muita insegurança. Para que eles recepcionariam, vamos dizer assim, um estudo
em que, claro, nós temos que ter uma linguagem mais simples possível para que eles possam entender, eles não são do direito, então realmente a gente se preocupa com essa questão do cliente final. E mesmo passando todo o conhecimento, como a gente também está passando por uma questão da reforma muito aproximada, eles tinham medo das modificações. Então a gente percebeu que era um produto muito bom que poderia ter no mercado e que a gente poderia implementar no nosso escritório, que era a questão de, esporadicamente, normalmente anualmente, a gente faz a atualização. Porque mais que as modificações da legislação, a gente também tem alteração na vida daquelas pessoas. Então, às vezes, elas chegam pra gente e falam, bom, eu quero contribuir no máximo. Primeiro, a gente faz toda uma desmistificação se realmente isso vale a pena ou não. E o segundo, existe aquele cliente que quer, não abre mão disso, mas ainda não tem o poder aquisitivo para isso. Então, você tem que ter todo um estudo, você tem que ter toda uma calma com aquele cliente para que ele melhore a condição dele, até a questão financeira dele, pensar nas finanças da família dele para quem sabe no outro ano. Então, é um incentivo. Mais do que realmente a questão da entrega do produto final, a gente quer modificar o pensamento das pessoas com a Previdência. Então isso pra gente é muito interessante, de ter aquele cliente, acompanhar ele a vida inteira dele, passar por todos os eventos da vida dele, seja o salário maternidade, seja algum benefício por incapacidade temporária que ele precise em algum momento da vida, até as questões de aposentadoria, até as questões quando ele falece. É difícil falar, porque você entra realmente assim no íntimo daquela família, daquelas pessoas, mas aos poucos, trazendo a confiança, eles começam a realmente falar e até pensar nas questões, por exemplo, mais difíceis do evento do falecimento, mas eles pensam como é que vai ficar a viúva, como é que vai ficar o viúvo, essas questões. Então, eles realmente começam a pensar e desmistificar essa questão e ver que é a ordem natural da vida, já que a gente vai passar, então que a gente passe de maneira mais tranquila. E aí foi muito bem recepcionado no escritório, eu acredito até que sejam mais recepcionados e outros escritórios também, a gente tendo essa oportunidade de falar aqui, porque é um produto muito interessante que realmente tem o potencial de modificar a realidade do brasileiro como um todo, né? A gente brinca que o advogado previdenciário hoje, atualizar contemporâneo, ele tem que trabalhar com o calendário de 2030, ou 2033, 10 anos à frente. E, de fato, a gente faz isso no escritório, porque às vezes a gente planeja um benefício que ele vai ser obtido daqui a 5 anos. Então, já coloco no calendário a data provável dessa aposentadoria, já dentro de uma programação de um mês antes do adimplemento da data em si, a gente já entra em contato com o cliente já para obtenção da documentação toda e o acompanhamento desse período, quando ele é mais alongado, ele também é oportuno porque o risco social está aí. Então, no meio desse trajeto, dessa viagem até o benefício final, podem ocorrer eventualidades que vão demandar um redirecionamento, uma mudança de rota. Às vezes a gente lida com um cliente, um segurado, que ele é empregado, ele pode perder o emprego. Como é que fica o planejamento das contribuições nesse sentido? Então a gente tem que ter esse olhar atento, aproximado do cliente, para justamente trazer a devida orientação diante da ocorrência de algum evento social, algum risco social no meio do caminho. E... Bem, eu acho que lá no escritório a gente tem esse olhar para frente, a gente coloca isso no nosso calendário, vai acompanhando o cliente. Às vezes a realidade contributiva dele hoje é X, mas amanhã ele pode melhorar essa realidade, possibilitar aqui uma complementação extra e refazer o trabalho. Então todo esse aparato a gente se atenta a ele. Não, isso é fantástico, isso é fantástico. E acho que gera uma proximidade com o cliente. Porque se você está acompanhando aquele cliente periodicamente, isso gera uma proximidade que qualquer questão que ocorra com esse cliente, ele vai voltar para vocês. Com certeza. Né? Você vira um médico do direito. É basicamente isso. É isso. Você é o médico da família, a gente virou o advogado da família. É basicamente isso. Para tudo ele te liga, ele quer te consultar e você vira realmente assim um guru, né, dele. Eu acho excelente, a responsabilidade é muito grande, com certeza, mas para isso que a gente tem que se especializar, para realmente você ter a segurança do que você está fazendo e ver o reflexo lá na frente nos eventos. Isso. Você, na verdade, o planejamento acaba virando um catalisador de novos negócios para o escritório. Com certeza. O tempo todo, é a porta de entrada de muitos produtos. E aí você organiza, tem alguns novos serviços que você identifica imediatamente. Sim. Então você fez aquele planejamento, então precisa depois um ajuste no CNIS, ou você vai precisar ali uma retificação do PPP, e isso imediatamente aparece. Sim. Isso é mais fácil de você perceber. Né? Só que quando você constrói esse planejamento acompanhado, né, você não faz só o plano, mas você vai acompanhando e dá as mãos mesmo, vai executando o plano junto com o cliente. Nesse meio do caminho vão surgindo outras questões, né? E dali você pode trazer, por exemplo, algumas questões relacionadas até outros tipos de planejamento
Você pode trabalhar e o cliente perceber a necessidade de um planejamento sucessório, Sim. de um planejamento tributário. Sim. E são serviços que vão agregando. Né? Mesmo que, eventualmente, um escritório não tenha condição de fazer, mas em parcerias, você pode ir construindo essa prestação de outros serviços. Sim. A gente trabalha também muito no escritório com essa questão de analisar o imposto de renda do cliente. A questão também societária das empresas. Às vezes ela não está na melhor possibilidade para recepcionar o melhor benefício, porque é interligado, não tem jeito. Que demanda um ajuste da própria Constituição Societária. E aí a gente conversa com os contadores, a gente vê a possibilidade de alteração, se isso tem algum reflexo para a realidade daquela empresa ou não. A gente trabalha com parceiros também em direito tributário, porque está tudo interligado. Então é uma porta de entrada que muitas vezes a gente aciona e eles dão um devido seguimento, tudo interligado, ou eles sabem que a gente trabalha e eles já trazem essa nomenclatura e eles já vêm e falam com a gente, não, vamos modificar. Eles ali podem te trazer uma questão que a gente não está observando, porque a sua empresa aqui está gastando muito com a cota patronal, por exemplo. Tem necessidade dessa questão? Não tem? O que a gente pode fazer dentro da legalidade? Então, assim, é um trabalho multidisciplinar, mas que vale muito a pena. Que muitas vezes você joga o dinheiro na mesa, né? Vamos dizer assim, você poderia estar aproveitando e você não está aproveitando. É verdade. E o planejamento, ele tem também, nós lá no escritório, nós temos um objetivo de prestar um serviço de excelência. Nós costumamos dizer que nós não somos uma advocacia voltada para a massa, mas somos uma advocacia voltada para uma exclusividade de atendimento ao cliente. Então, essa exclusividade, no acompanhamento desse cliente ao longo do prazo, ela abrange inclusive a própria emissão das guias. Então, nós temos um setor no escritório que ele é responsável por emissão de guias para o cliente. Então, assim, o cliente não precisa se preocupar com o código da guia, com o valor, com a frequência. Isso tudo é o escritório que vai viabilizar e ele vai ter só, basicamente, o trabalho de fazer o adimplemento dessas guias. Nem emissão de PPP e LTCAT. A gente também faz essa vinculação direto com as empresas, questão de afastamento para comunicação com as empresas, tudo a gente faz diretamente vinculação para que o cliente tenha um conforto de realmente saber que ele está fazendo certo. Porque às vezes ele não tem o conhecimento, muitas vezes, e a gente traz esse conforto. Na verdade, é uma atenção integral. É um full service. Um full service, né? Porque quando a gente tem, por exemplo, um contribuinte individual, em que a responsabilidade pela emissão de prova técnica acaba sendo dele, a gente faz também, tem um setor, né, com uma equipe de engenheiro de segurança do trabalho ou médicos do trabalho para fazer a emissão da documentação da forma mais fidedigna ao ambiente laboral dele. E é uma antecipação, um conforto que ele tem a mais. Ele não precisa pensar nisso, ele não se vê em momento algum sozinho. Então ele tem um respaldo de uma equipe que é uma equipe especializada de profissionais técnicos para ampará-lo diante de qualquer eventualidade no decorrer da obtenção do benefício. Até mesmo a entrega desse benefício na instituição bancária. Porque existem advogados que fazem a entrega do benefício, entrega lá, olha, vai lá na agência bancária e faz o levantamento. Nós temos uma preocupação de acompanhar esse cliente até nesse momento. Então, às vezes, quando ele vem, é emitida a carta de concessão, é um momento perfeito para fazer uma adequação e verificar, bem, a concessão foi correta, está dentro dos parâmetros planejados, ou demanda aqui algum ajuste. Se identificarmos a necessidade de um ajuste, isso já vai ser comunicado imediatamente ao cliente. Do contrário, estão tudo certo, a atuação do escritório ela é voltada para a instituição bancária, porque existem questões ali de recolhimento de imposto de renda, retenção de imposto de renda, existe às vezes alguma burocracia em termos de fornecimento de documentos para fins de levantamento dos valores. Então a equipe vem e o cliente não se sente sozinho, ele vai para a instituição bancária seguro de que, olha, não, se ocorrer algum problema aqui eu tenho alguém para me auxiliar. Então é um pensamento, né, dentro de um padrão de excelência que a gente persegue diariamente. Afinal de contas, na melhor hora, né? Na hora que o cliente vai estar ali para receber o benefício, é bom estar ali junto, claro, né? Claro. Pelo menos para ganhar um abraço caloroso, né? Quem não gosta, poxa, né? Depois tá colhendo os frutos depois de tanto tempo ali de esforço, né? E também nesse caso nós temos também os clientes que estão fora do país, que eles não precisam vir ao Brasil para receber. Ponto importante então a isso. gente também faz essa questão da interligação, até porque tem a confiança, tem contrato, tem tudo que protege o cliente, também protege o escritório, para que ele tenha todo o conforto de recepcionar os benefícios sem precisar. Então a gente traz um conforto para o cliente, pode estar no Japão, ele vai ter todo o trabalho da aposentadoria dele no Brasil e ele não vai precisar pisar no solo brasileiro. E ele vai recepcionar e ele vai seguir a vida dele com a normalidade que ele já tem. Então é um conforto maior que a gente também traz isso para os clientes, independente da localidade. Nós fizemos isso, inclusive, recentemente com uma cliente de Portugal. Ela, embora tivesse uma passagem já comprada para 2-3 meses à frente para vir ao Brasil, mas a gente antecipou a documentação e
conseguiam viabilizar o pagamento do benefício sem ela precisar estar aqui. Então, com a questão toda de conferência de procuração, dos documentos corretos que o INSS exige em relação a esse tipo de atividade, nós conseguimos trazer esse conforto, porque ela não precisava vir ao Brasil, ela teve a recepção do benefício, estava lá à disposição dela, o escritório fez o levantamento, pagou, e ela sem precisar estar aqui. Então isso é um conforto, isso está dentro de um padrão de excelência que a gente persegue em um serviço individualizado. Repetindo, com todo respeito aos advogados que trabalham com advocacia de massa, que funciona muito bem. Que é muito importante também, tem que ter os dois. Mas a gente se propõe a fazer um trabalho mais artesanal, vamos assim colocar. Com um número mais reduzido de clientes, um cliente mais distinto, não significa que o escritório não tenha uma atuação com clientes com baixo potencial, pelo contrário. Nós temos um setor do escritório hoje que só se dedica a trabalhar com pro bono. Então, são atuações gratuitas, sociais. O escritório, quando identifica alguma necessidade nesse sentido, a gente vai e faz a devida prestação da melhor técnica possível e proporciona isso a esse cliente também. Então... Muito bacana, muito interessante. Na verdade, eu estou encantado com o trabalho que vocês estão expondo, porque coincide com o que eu enxergo como uma advocacia previdenciária moderna, uma advocacia previdenciária que entrega muito valor. Então, isso é fantástico. E imagino, né, quando vocês colocam essa ideia de dar o atendimento desde a emissão da guia. Se a gente parar para pensar, esse é um serviço que às vezes as pessoas delegam ao contador. Sim. Contador. E aí você tem ali o escritório, que é o que está vendo a sua vida previdenciária, faz muito mais sentido isso estar com o advogado que está cuidando disso. Né? E é perfeitamente possível você ter dentro de um escritório, mesmo aqueles escritórios que trabalham com demanda de massa, um setor voltado para esse tipo de atuação. Né? Então você pode trabalhar... eu diria assim, isso pode ser um escritório com uma atuação exclusiva nessa linha, mas também pode ser um setor dentro de um escritório que tem outros tipos de atuação. Né, também isso é perfeitamente aplicável, por exemplo, ainda que o escritório ele tenha como objetivo uma atuação de massa, geralmente com pagamento de honorários somente no sucesso, isso é uma metodologia de trabalho muito oportuna também, ele pode ter um setor exclusivo dentro do escritório somente para prestar um trabalho mais distinto a esse nicho de cliente que ele já habitualmente se vê ali na responsabilidade de conduzir. Então isso é possível de ser feito, mas é mais uma questão de organização de logística interna dentro do escritório para viabilizar um serviço distinto. E é um serviço que ele pode ser remunerado ao escritório. O escritório ele pode solicitar uma cobrança, ainda que seja de um valor mensal fixo, de menor monta, pela emissão da guia. Faz até uma proporção sobre a quantidade de guias emitidas ao longo de um ano, ele faz um valor e é uma forma de um escritório poder estar também gerando uma receita a mais em termos de prestação de serviço mesmo. E até incentivar a equipe, os estagiários, é uma situação que é mais fácil de você delegar e você realmente acompanhar, mesmo que tenha uma responsabilidade muito grande, e aí você traz também a equipe para perto. Você ensina eles essa questão, daqui a pouco eles estão vendo a parte realmente dos pareceres, daqui a pouco eles estão analisando os planejamentos, daqui a pouco eles estão fazendo os cálculos, daqui a pouco eles estão fazendo projeção, e você está incentivando desde o início a questão. Então a gente acha muito interessante pegar desde o pequenininho até o grande. Estão crescendo junto, né, com o trabalho, muito bacana. Sim. E aí, essa parte assim, eu tenho falado muito isso, por conta do mapa previdenciário, do planejamento financeiro de aposentadoria, mas sempre vem aquela pergunta assim, tá, mas eu tenho ali o planejamento previdenciário, que é uma consultoria, que eu cobro a consultoria e acabou. E como é que eu vou cobrar por um serviço desse permanente? Assim, como é essa estrutura? O que vocês diriam para alguém que está querendo começar agora a implementar esse tipo de serviço? Como é que eles podem pensar? Qual é a estratégia de cobrança? Como é que o cliente vê isso? Como é que funciona esse diálogo assim com o cliente? Na verdade, no escritório a gente tem a possibilidade dos pacotes e que isso acaba trazendo o cliente para perto, porque existe a possibilidade de você dar descontos em outros serviços. Então isso fomenta a possibilidade do cliente ficar. E existe também a questão do convencimento da importância do direito.
Porque essa questão do acompanhamento é muito importante. O que adianta ele ter aquele papel na mão e ele sabe o que ele pode fazer durante 12 meses, e aí vem a mídia, traz uma situação de insegurança para eles e eles não sabem o que eles fazem com aquilo. O advogado ali é o braço direito, o advogado é a confiança. Então, se você mostra que você é uma autoridade, que o documento é claro para que ele possa entender, e até a questão das emissões da guia, isso faz o cliente ficar. Você não simplesmente entrega, tá tudo bem, tá aqui, vai lá, segue o plano. Não, você mostra para ele a importância do seu serviço. E aí você tem esses pequenos produtos que faz o cliente ficar. Desde que você tenha o pensamento de que você não possa talvez cobrar muito para emitir uma guia, porque é algo que é corriqueiro, mas você pode cobrar um valor bom pelo serviço do planejamento, porque é um serviço de excelência, é um serviço difícil, que envolve tudo, desde a análise ao planejamento, enfim, é uma coisa muito complexa. E você pode cobrar bem também ao final, na entrega do benefício, conforme o mercado já faz. E aí você faz esses pagamentos periódicos, que aí ele faz, inclusive, você ter possibilidade de modificar a regra, você tem que fazer outro planejamento. E aí é mais uma recepção maior para o escritório. E aí as guias e as demais situações. Tem um ponto interessante. Às vezes você faz, como o planejamento ele é um produto, a gente fala isso lá no escritório para a maior parte dos clientes, principalmente clientes que venham nos conhecer pela primeira vez. O planejamento é o produto mais completo que o escritório pode fornecer. E poderia arriscar aqui dizer que é um trabalho dos mais complexos também. Então, se ele é assim, ele é um produto que ele tem o seu valor em termos financeiros. Então, ele permite que você cobre um valor um pouco maior pela prestação desse serviço consultivo, mas você pode possibilitar o parcelamento desse valor ao longo do período planejado, de fato. Então, aquilo dali traz uma recorrência de pagamentos para o escritório interessante. Então, você consegue tornar aquele valor palatável ao cliente, você consegue também gerar uma renda recorrente ao escritório, que pode ser estendida pelo período todo do planejamento. E claro, isso a gente lá também adotamos uma outra técnica de já fazer um contrato de o pacote, né? Você fazer o planejamento, mas já viabilizar a execução desse planejamento. Então você cobra os honorários inaugurais pela feitura do trabalho consultivo, você cobra, mas você vai cobrar também os honorários de sucesso sobre o benefício entregue e também sobre o planejamento executado. Então ali você consegue ter previsões de receitas para o escritório, que elas têm início, elas têm meio e elas são finalizadas. Então, se você imaginar isso sendo viabilizado para uma gama de clientes, trazendo essa mesma sistemática, você consegue ter valores o tempo inteiro à disposição do escritório, gerando receita. O que é fantástico para qualquer negócio, né? A ideia da receita previsível. Sim. Você consegue se planejar, já que estamos falando de planejamento, claro, você consegue se planejar, certeza. né? Uma receita previsível. E vocês sugeririam essa periodicidade? Uma periodicidade mensal, trimestral, semestral, anual? Como é que vocês acham que é a melhor forma? Uma periodicidade. Pelo menos a gente raciocina em relação a um semestre. Eu acho que é interessante o mínimo, a depender da situação. Pode ser que a pessoa diga que vai mudar de país, pode ser que a pessoa diga que vai modificar de emprego, uma questão. Se ela não tiver nenhuma alteração, se for uma pessoa mais, vamos dizer assim, estável, já esteja numa situação em que ela deseja ficar a vida toda, pelo menos anualmente, para que a gente possa acompanhar e ver se está tudo certo. Porque nós emitimos a guia, então a chance de erro é muito menor em relação ao cliente, mas pode ser que a vida dele modifique. Pode ser que ele diga, porque a gente não tem acesso, a gente não tem condições de realmente planejar, mesmo que nós tenhamos muito pé no chão, a vida muda. Sim. Então, pelo menos de ano em ano, ele deveria retornar ao escritório, ou pelo menos o escritório deveria, dentro do pacote, colocar a possibilidade de atendimento uma vez ao ano para a gente poder rever a questão, para ver se realmente está dentro do patamar, até para impulsioná-lo. Às vezes pode ser que ele tenha uma possibilidade de recepção de um benefício melhor e não esteja percebendo. E aí a gente entra no íntimo daquele cliente e realmente vai acompanhando e vai trazendo até uma questão de confiança. Isso pode abranger, inclusive, um atendimento de emergência. Porque ele pode, por mais que você tenha uma programação de atendimento, olha, vou fazer o atendimento a cada ano para verificar se as condições se mantiveram. Pode. Mas nada impede que no curso desse período ocorra algum evento extraordinário que ele demande um atendimento naquele momento. Foi demitido, ou até vai abrir um negócio. Né? Exatamente, se viu numa incapacidade e vai precisar se afastar do trabalho, qualquer coisa desse do tipo. Então você pode, naquele momento, prestar esse atendimento, corrigir esse risco social e trazer a manutenção, pelo menos, das condições planejadas ali originalmente, em termos de planejamento, para que o resultado final não se altere. É claro que às vezes a modificação de um mês, 2, dentro de um planejamento mais extenso,
ela tem pouca capacidade de influir nesse resultado final. Mas a depender do evento social que ele venha a ocorrer na vida dele, extraordinário e tudo, isso pode trazer impacto e a gente precisa estar atento para corrigir isso a contento. Até porque, Fábio, eu acredito que nenhum planejador, né, que a gente chama de planejador previdenciário, deva orientar que o cliente fique sem cobertura pelo menos durante 6 meses, ele tem que fazer. Sim. Ele não pode pensar que ele não vai passar por um evento que todos vamos passar. Todos vamos ficar doentes algum dia. Todos, se Deus quiser, vamos aposentar. Podemos ter os filhos. Então, são eventos que a gente espera que aconteçam. Outros a gente não espera, mas vão acontecer. Então, pelo menos, eu acredito que a gente tem que ter essa regularidade semestral. No mínimo, pelo menos, assim. E, assim, vamos na pior das hipóteses, anual. Vamos dizer assim. Mas o melhor dos mundos seria uma questão semestral. Semestralmente, haver uma revisão. Isso, Sim, eu acho perfeito. Dos parâmetros. Você pode confirmar, nós estamos indo bem, vamos continuar assim, ou não, vamos fazer uma alteração aqui, porque, na verdade, as circunstâncias mudaram. Sim. Ou surgiram oportunidades novas. Sim, né? Com certeza. Gente, é tanta coisa que eu quero ainda conversar com vocês. Deixa eu ver assim, vocês vão falando e as ideias vão surgindo claro. aqui, né? Parece até aquela música que os pensamentos vêm com o borboleta. Assim, vem aqui. As ideias vão vindo. Uma coisa que vocês falaram, que eu achei muito interessante, é associar a ideia do planejamento previdenciário com a questão societária. E isso aparece muito, né? Porque, na verdade, quando você está falando de direito previdenciário, a gente está falando das contribuições que são tributos. Sim. Em alguns momentos você tem pouca margem, porque você tem que seguir a regra tributária. Perfeito. Mas quando você está falando dos sócios, talvez ali você tenha uma maior possibilidade de seguindo todas as regras fiscais, sem qualquer problema, você trabalhar com um planejamento. Sim. Por exemplo, você alterar valor de prolabore, né? Ele diminui a parte de prolabore, ou pode aumentar a parte de prolabore e aumentar a distribuição de lucro de dividendo, que hoje não é tributado. Às vezes a gente viabilizou a aposentadoria, e aí ele está com um valor de prolabore ainda muito alto. Não faz mais sentido, do ponto de vista previdenciário, ele ter esse valor tão pujante de prolabore. Então, às vezes, a gente pode fazer uma modificação societária, diminuir um pouco esse prolabore, permanecendo, claro, algum valor, e aumentar essa distribuição até a periodicidade dessa distribuição dos lucros e dividendos, que até o dado momento não incide aí a devida tributação sobre ele. Até a administração da própria empresa, às vezes a gente tem um administrador que já está aposentado, então a gente pode fazer a modificação, que são 2 pessoas, enfim, que tem a administração conjunta, e você pode fazer as modificações possíveis para que você tenha um melhor aproveitamento. Existem as questões também do simples, em que existem possibilidades de você contribuir sobre o 11% ou não, então você tem que realmente estudar. Às vezes o contador não tem esse conhecimento e ele aplica na regra geral, e você está perdendo muito dinheiro. Então isso é muito importante, é uma questão que realmente, assim, como a gente brinca, você está deixando dinheiro na mesa. Sim, não tem jeito. Então você tem que ter aquele olhar específico para que você pegue no detalhe. O direito previdenciário é detalhe. Quantas vezes a gente vê um direito ali e você fala, opa, aqui tem um agrupamento, aqui tem uma situação que você pode fazer diferença e você não percebe. Então você tem que ter um olhar muito específico para você realmente fazer diferença na vida das pessoas. E esse é mais um trabalho que o escritório presta ao cliente. Então, uma modificação societária para respaldar um arranjo desse, né, em termos de prolabore, com distribuição de lucro, dividendo, periodicidade, tudo. Isso é um serviço que o escritório pode fornecer ao cliente. Lembrando que de uma maneira multidisciplinar, com outros profissionais que sejam especializados. A gente tem a ideia, a gente sabe como faz, mas não vale a pena você tentar abraçar tudo, porque você tem que se especializar. Claro. Mas você tendo parceiros, você tendo braços dentro do seu escritório, se você está começando, você não precisa ter uma equipe enorme, você pode ter parceiros que façam. Tem diversas áreas aí, pessoas, ou acho que talvez o sucesso seja a parceria. Acho que sim. De tudo, né? Na vida é a parceria. Então é excelente essa questão. E aí você se junta e você traz até aqui, o outro segue até ali, e aí você faz uma perfeição, né? Vamos dizer assim, o mais perto que a gente possa chegar perfeito, né? Sim. Na verdade, você está somando o melhor de cada um dos profissionais, né? E aí você chega entende no o seu limite resultado. E você vai até ali mesmo podendo ultrapassar, mas diz, não, o meu é aqui, e aqui é o seu, e vamos junto. E isso é excelente, eu acho a chave do sucesso, né? E aí, Davi, você falou também da questão de você, dentro dessas parcerias, você falou também da ideia de ir além da Previdência Pública, né? Como é que vocês trabalham com essa questão dessa formação
do patrimônio previdenciário para gerar renda passiva, além do INSS, a indicação de estratégias de formação dessa renda passiva. Como é que funciona isso? Assim? Então, a gente até deixar um abraço aqui, não sei se a gente pode deixar um abraço para um grande amigo, que é o Hugo Otani, e o André, que são sócios fundadores da Perspective, que é uma casa de investimento lá de São Paulo maravilhosa. E a gente tem, em muitas conversas com ele, desmistificado essa posição da Previdência Pública. E eu mostrando para ele que o cliente dele, que como uma casa de investimento, as pessoas procuram investimentos privados, mercado de ações, fundos imobiliários, fundos de renda fixa. Entretanto, essas pessoas, elas obrigatoriamente, ou pelo menos por regra, ela vai ter uma vinculação à Previdência Pública. Então eu falo com ele, não adianta você fechar os olhos para isso, porque se você fecha os olhos para a Previdência Pública, ignorando até mesmo o conceito de seguro social, porque a gente fala de aposentadoria, mas ela verdadeiramente ela é um seguro social que cobre ali diversos riscos sociais e nesse sentido ela tem um ponto de relevância estruturante em uma carteira previdenciária. Então não ignore a Previdência Pública, ela pode coexistir com produtos privados. Então a gente faz essa conjugação de mundos quando a gente observa exatamente essa questão no planejamento, um platô previdenciário, ou seja, ali não adianta mais a gente postergar a obtenção, porque quando a gente posterga um benefício por um período muito considerável, a gente também tem que colocar no cálculo desse retorno a não percepção do benefício dentro daquele período, quando ele já era possível de ser obtido. Então, é nesse momento que a gente senta e, olha, a Previdência Pública ela vai até aqui e a partir da geração dessa renda passiva, nós vamos gerar outra renda passiva. Vamos montar agora uma carteira previdenciária. Com um consultor específico para isso e o escritório faz a análise daquele produto da forma jurídica, que é aquela coisa que a gente disse, cada um no seu quadrado, mas tendo uma interligação porque não adianta a gente simplesmente querer ofertar um produto que a gente não tem conhecimento nem especialização para isso, e eles têm o conhecimento e especialização para isso, mas nós temos que estudar essa possibilidade jurídica daquele produto, aquela lâmina, aquela situação, para realmente ver, o perfil do meu cliente? Ele vai se dar bem com aquele produto? O dinheiro que ele tem é suficiente ou vale a pena ele dividir entre outras rendas passivas que ele possa ter, como aluguel, como compra de imóveis, como outras situações, que a gente está falando de renda passiva. Tem a Previdência Pública, tem a Previdência Privada, a gente pode falar de imóveis, a gente pode falar de diversas situações que é possível hoje em dia você fazer. Sim, mas o ponto do advogado não é fazer uma indicação de um produto X específico. Pelo menos isso na nossa visão aqui. É sim de você estruturar uma carteira com gêneros de produtos previdenciários. Então você pode selecionar de acordo com o perfil, se é um perfil mais arrojado, com apetite ao risco maior, ou é um perfil mais conservador. Então eu vou ter uma parcela maior dessa carteira, por exemplo, alocado em produtos de renda fixa, que ela tem um conservadorismo mais preponderante. Uma outra parcela para obter ali uma performance dessa carteira voltada ao mercado de ações. Quando a gente fala de mercado de ações, de produtos de ações, por mais que ele seja um setor mais arrojado, nós não podemos ignorar o fato de que existem ali segmentos de empresas que elas são extremamente previsíveis, são conservadores dentro de um nicho que é mais arrojado. Então a gente cita, por exemplo, empresas de setor de infraestrutura, mas energia, né? Produção de energia, transmissão de energia elétrica. Quando a gente fala de energia, é um campo extremamente fértil, porque você tem setores que subdividem em geração, transmissão, distribuição. Filé mignon, todo mundo fala que é a parte de transmissão e a parte própria de geração. Então você tem como canalizar para asset, né, para a casa de investimento. Olha, essa parcela aqui nós temos 20% para trabalhar com esse tipo de risco. Então, quais seriam as melhores empresas, que aí a leitura dos balanços, o valuation dessas empresas vai caber ao profissional competente para isso. A casa de investimento, ao agente financeiro. Então ele vai se incumbir ali de analisar esses balanços, identificar ali de fato se é uma empresa que, por mais que seja dentro de um segmento mais arrojado, ela é uma empresa que tem uma estrutura, ela tem uma previsibilidade de pagamentos, de dividendos, e ali a gente consegue compor essa renda passiva. Os fundos imobiliários é um outro exemplo. Então o fundo imobiliário ele permite ali a obtenção dos dividendos que não são tributados. Então é uma excelente estratégia. A gente faz a conta recorrentemente. Às vezes, ao invés da pessoa fazer a compra efetiva de um imóvel pensando em aluguel,
para ele pode ser mais interessante pegar aquele valor e colocar em diversos fundos imobiliários, que vão dar a ele ali percentuais muito interessantes. Fora a liquidez, né? Sem contar que quando ele compara o aluguel com os dividendos, o aluguel ele tem que pagar um tributo, o dividendo não. Isso é um planejamento também que você identifica isso. Então, o nosso trabalho é fazer essa composição de carteiras e entregar para ele, olha, vamos seguir isso aqui e você vai fazer ali a seleção desses ativos, que aí é um olhar minucioso sobre aquilo. E trabalhar com essa... É o que a gente fala com ele, é trabalhar em parceria o tempo todo. Sabem que, assim, vocês falando, e eu identifico a ideia do mapa previdenciário. Porque o caminho não é papel do advogado dizer, ó, compre a ação dessa empresa ou aplique nesse fundo, né? Mas criar a estratégia. Tem um livro sensacional que é o Paradoxo da Escolha. E ele vai dizendo o seguinte, quanto mais oportunidades, quanto mais liberdade de escolher, mais difícil é a gente fazer essa escolha. Dentro da carteira das possibilidades de investimento, às vezes as pessoas se sentem perdidas. Vou investir em quê? Como é que eu vou fazer? Se eu estou querendo focar na minha aposentadoria, onde que eu devo colocar o dinheiro? Na verdade, um planejamento financeiro da aposentadoria está olhando para essa situação e está eliminando algumas escolhas que não são voltadas para a formação de uma renda passiva. Então você vai falar, por exemplo, de renda variável, talvez você trabalhe, olha, a sua ideia de investir em renda variável é menos pensar no trade e pensar mais nos dividendos ali na frente. Né? Você comprar ações que são pagadoras de dividendos. E com isso você vai eliminando opções que não têm a ver com esse objetivo de gerar renda passiva. E você pode construir uma estratégia, entregar para o cliente, e na verdade ir acompanhando, não é só entregar, e aí ele vai conversar com o assessor de investimentos dele, com a asset, com um gerente de banco, enfim, com quem lida com os investimentos dele, para que dentro daquelas opções já delimitadas ele escolha as melhores. Né? Que aí sim vai entrar o papel do assessor. Isso também, Fábio, é um objetivo nosso no escritório, ter uma parceria estruturada com uma asset, para já pensar nessa atuação. Então assim, nós vamos cuidar da previdência pública desses clientes, mas a asset ela vai entrar dentro do fornecimento de produtos privados quando a previdência pública encontrar uma delimitação. Então, até mesmo quando o benefício é concedido, ali verdadeiramente você tem ao cliente uma renda passiva que ele pode fazer a colocação, a alocação desse valor na integralidade ou parcialmente esse valor, como é um benefício que ele não tinha aquela suplementação naquele momento, vai passar até através do trabalho do escritório. No caso do INSS. No caso do INSS, o servidor tem outras peculiaridades porque é um substituto, né, de valores da ativa para proventos de aposentadoria. Mas aqui para o segurado do INSS isso é possível, porque o INSS, a aposentadoria, ele tem esse condão de renda passiva, claro, dependendo do perfil desse cliente. E é um momento que a gente pega esse valor e pode entregar diretamente para a ASP para ela poder fazer a melhor alocação desse investimento de acordo com o planejamento pensado. Se nós tivermos um processo judicial precedente a essa situação, então gerou atrasados, vultosos, ali um patrimônio jurídico que ele pode pegar e alocar diretamente na ASP. Tem lá disponível, vamos imaginar, 100 mil reais, 200 mil reais, ele pode ali fazer uma estrutura a partir já não do zero mais, né? Ele parte já de um colchão aproveitável. E você faz o casamento dessas até para que ele tenha a estabilidade da família dele, porque é um momento assim muito importante em que muitas vezes você recepciona um valor que você não está acostumado, e aí o que você vai fazer com aquilo? É a sua vida daqui para frente. Você não tem mais aquela saúde que você tinha quando você era mais novo. E aí acho que cabe também ao advogado trazer essa orientação, trazer a questão do advogado de família, né? Que a gente está ali também para trazer esse acalento e essa questão da orientação para que a pessoa não faça nenhuma besteira lá na frente. Isso é tão particular que a própria idade desse segurado, ela influi diretamente na capacidade dele absorver riscos. Então, se eu viabilizo uma aposentadoria, a gente está viabilizando agora um caso bem peculiar de um japonês, mora no Japão, ele já tem 72 anos de idade. Eu vou viabilizar a aposentadoria para ele, tá ótimo. Quando eu for pensar em um planejamento financeiro, previdenciário, do que ele vai fazer com essa aposentadoria, eu não posso colocar ali produtos que vai demandar a espera de um médio e longo prazo, porque ele não tem esse tempo disponível. Então não adianta eu botar em produtos muito arrojados que vão demandar dele um tempo de espera que ele não tem. Perfeito. A gente tem que trazer essa indicação. Tem que trazer isso. Eu digo que a exposição ao risco
ela deve ser inversamente proporcional à idade da pessoa. Sim, né? Quanto maior a idade, menor deve ser a exposição ao risco. Sim. Porque aí já chegou o momento até que essa pessoa está no momento de usufruir, não de correr riscos. Né? Ela não precisa pensar tanto na rentabilidade, ela precisa agora usufruir o patrimônio que ela acumulou. E isso é incrível. E eu fico, às vezes, imaginando, vendo algumas situações em que alguns advogados ficam com medo de entrar nesse tipo de atuação. Às vezes por falta de conhecimento, mas falta de conhecimento a gente resolve adquirindo conhecimento, adquirindo. Mas às vezes por falar assim, não, isso não é o meu papel, né? E acho uma visão absolutamente distorcida, porque em várias outras áreas de atuação jurídica, essa preocupação com o impacto financeiro, ela está presente. Você vai conversar com um advogado tributarista, isso está o tempo todo ali, faz parte do planejamento. Se você vai conversar com o pessoal do direito civil, planejamento sucessório, está o tempo todo pensando nisso. Estruturar as holding, né? Estruturar holdings familiares. Quando você vai falar com advogados de empresas, quantas e quantas vezes a atuação do advogado, do jurídico interno de uma empresa está relacionado com as questões financeiras, com a organização financeira daquela empresa. Alocação do capital. Exato. Então, o direito previdenciário, ele não pode perder essa conexão. E a gente precisa, na verdade, não é nem perder. O direito previdenciário, eu acho que até hoje perdeu. É o caminho de se construir essa ponte. Construir essa ponte de atuação tão interessante. Eu tô realmente impactado positivamente com a forma de trabalho de vocês, porque é uma forma que eu acredito muito e que vem trabalhando em parte acadêmica e vem tentando levantar essa bandeira para que os advogados previdenciaristas consigam compreender e tenham a condição de atuar dessa maneira, porque eu acho que vai chegar um momento em que, se você fala em planejamento previdenciário, às vezes a gente vê assim um planejamento previdenciário que as pessoas pegam o status do CNIS, colocam no sistema de cálculo, pegam um relatório e isso aqui, e vendem aquilo como planejamento previdenciário. Isso não tem futuro, na verdade, porque isso daqui a pouco as pessoas vão fazer diretamente, não vão precisar de um intermediário para isso, porque não tem serviço. Né? Quem está fazendo serviço é o sistema. Só que o planejamento previdenciário é muito mais do que isso. Muito difícil, é uma instigante, né, vamos dizer assim. Mas isso pertence a uma visão contemporânea do advogado previdenciário. Porque nós viemos de um campo do direito que por muito tempo foi negligenciado. Eu, na época de faculdade, eu acho que você também, o professor Flávio principalmente, acabava, o direito previdenciário era reservado a uma matéria eletiva. Eu nem eletiva tive. Exatamente, às vezes nem eletiva tinha. E quando tinha, era às vezes uma hora ao longo de uma semana para você estudar um pouquinho, ter um passar de olho sobre a Previdência, e achava que a Previdência é aquilo. Quando a gente ia olhar para a advocacia previdenciária há uns anos atrás, era uma advocacia que ela era feita geralmente por generalistas. Ou às vezes aquela pessoa que trabalhava já com direito trabalhista e aí fazia um pouquinho de direito previdenciário, trazia ali uma concessão, viabilizava um benefício por incapacidade, uma coisa bem restrita. Um apêndice do escritório. Um apêndice do escritório, mas verdadeiramente feito por generalistas. A partir do momento que a gente passa a ter uma pujança de cursos, hoje a gente tem congresso CDS, tem um congresso do IBDP, congresso de EPREV, de tantas outras instituições. Hoje nós temos instituições que se voltam a pensar direito previdenciário diuturnamente. Nós temos hoje uma infinidade de juristas que se dedicam à atividade acadêmica e no pensar acadêmico do direito previdenciário. E dentro desse nicho tem um advogado que precisa se atualizar, entender a sua função contemporânea, uma função já moderna, dessa entrega desse benefício, que não é só um benefício ali previdenciário, um substituto de renda, que pode até ser para algumas pessoas, mas ele também pode ter esse viés de renda passiva aqui para um outro nicho. Eu até falo em vários encontros com amigos que são agentes financeiros, eu falo, olha, aquele cara que chega ali e fala, olha, eu tenho 1 milhão para fazer um investimento, ele é vinculado à Previdência. Se ele desenvolve atividade remunerada, ele tem uma vinculação obrigatória à Previdência. Você vai deixar isso aí na mesa? Vai ignorar, fingir que isso não existe? Se a gente pensar em uma aposentadoria num teto do INSS de R$ 7.500, qual o tamanho do investimento para você gerar isso de renda passiva no mercado privado?
Então, assim, tem de fato todo esse olhar que você tem que ter hoje presente para desenvolver e fornecer uma advocacia previdenciária moderna, que consegue conjugar esses tantos mundos, né? O mundo da previdência pública com os investimentos, com a parte de previdência privada também, que é um outro nicho fabuloso, e poder entregar o melhor resultado dentro de um planejamento financeiro, que eu acho que é a chave do sucesso hoje para um escritório. Concordo integralmente. A forma de pensar, a minha forma de pensar é exatamente essa hoje para a advocacia previdenciária. Queria ficar aqui conversando com vocês, mas o nosso tempo está chegando ao fim, uma pena, mas já fica aqui o convite para vocês voltarem, porque tem muito mais assunto para a gente falar. Será um prazer enorme. Vai ser um prazer para a gente. E eu queria ver se vocês querem deixar um recado final aí para os nossos ouvintes, telespectadores, nessa coisa, agora eu nem sei mais, a gente está no podcast, ouvintes, telespectadores. Com certeza. Na verdade, o que eu acho que eu gostaria muito de falar para o advogado previdenciarista é que ele deve se atualizar, ele deve sair da caixinha. E mais do que sair da caixinha, ele deve ter a percepção de que mesmo que ele esteja num local muito pequeno, a internet está aí. Então a gente não precisa mais se limitar, a gente não precisa só fazer aquele escritório que ficava na frente do INSS esperando o cliente sair dali para abordá-lo. Isso não existe. Claro que existem vários advogados que ainda continuam fazendo isso, mas não precisa mais fazer isso. Você pode realmente utilizar dos meios da internet, da parceria, dos cursos, fazer um bom curso, realmente se especializar e o cliente vai voltar. O cliente vai vir desde que você tenha o produto e você saiba o que você está fazendo. Não tenha vergonha de se especializar, de perguntar para quem já está na área há mais tempo que você. A vida é uma troca e a parceria, como eu disse, para mim é a chave do sucesso. Então eu espero que esse podcast ajude, né, as pessoas a realmente quebrar essa barreira e se especializar cada vez mais. Tenho certeza que vai ajudar. Obrigada. Eu gostaria de deixar um recado para o jovem advogado, que ele busque a especialização, que ele busque o conhecimento. Nós percebemos que o jovem advogado ele é levado a crer que ele tem que ter uma preocupação eminente na obtenção de clientes, na projeção da imagem dele nas redes sociais. Isso é muito importante? É importante, mas o mais importante continua sendo o conhecimento. Então ele precisa adquirir conhecimento. A gente tem ciência das dificuldades do início da carreira, nós passamos por isso. Mas o conhecimento é a chave. O conhecimento vai ser aquilo que vai distinguir um advogado generalista daquele altamente especializado e capacitado. Então não ignore isso. É um processo. Nós acreditamos verdadeiramente com parcerias de trabalho. Às vezes você pode ter um escritório hoje especializado em previdência que vai absorver um setor de clientes de outro escritório que desenvolve outras áreas. Se ele é um escritório que desenvolve a área trabalhista, a área tributária, ele inegavelmente vai passar ali clientes também de nicho previdenciário, e você vai ser um receptador desses clientes. O escritório ele acaba canalizando para você todo esse nicho. Então, valorize as parcerias. E, repetindo, não ignore o poder do conhecimento, de buscar bons cursos. A gente tem aqui no ICDS excelentes professores, nós somos egresso aqui da casa, é um instituto que pensa em direito previdenciário, que se dedica a fomentar a jovem advocacia previdenciária. Então são cursos como esse que o jovem advogado tem que procurar, porque ele vai estar lidando ali com profissionais altamente capacitados, que estão atualizados ao mercado e poder ter ali um bom direcionamento em termos de base, uma formação adequada de uma base previdenciária que vai poder gerar para ele os melhores frutos possíveis. Então é isso, a gente agradece, Fábio, mais uma vez a recepção da casa e esperamos aqui contar em outras ocasiões, poder contribuir um pouquinho mais. Eu que tenho que agradecer muitíssimo a você, Davi, a você, Juliana, porque aprendi muito nesse podcast e fiquei feliz mesmo por ver como aquilo que eu penso para a advocacia previdenciária é real, é concreto, pode acontecer e vocês são um exemplo disso. Muito obrigado. Muito obrigada, Fábio. Agradeço a vocês e agradeço a todos que acompanharam esse episódio. Fica aqui esse recado tão importante que foi trazido hoje do aperfeiçoamento constante e de acreditar nos novos projetos. Eu digo que para quem inova, para quem empreende e inova, não há limites. Esse foi o Vírgula Jurídica, o podcast em que o saber não tem ponto final.